sua Bíblia comigo. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1. Se você está sem Bíblia, pode acompanhar com a gente na projeção. Nós vamos ler 19 versos, é uma parte bem substancial. Karine, então fica conectado, não perde a atenção no texto. Eu tenho o propósito, inclusive, de ler o texto longo, para resumir o que eu preciso falar. Que o próprio texto, Edson, vai adiantando algumas informações importantes daquilo que nós vamos ser ministrados nesta noite. 1 Samuel, capítulo 30, verso 1, diz assim: 3 dias depois, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag, viram que os amalequitas haviam invadido Neguebe, atacado Ziclag, e tinham destruído e queimado a cidade. Não mataram ninguém, mas tomaram como prisioneiros as mulheres, as crianças e os demais, e foram embora. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e deram conta que havia acontecido com suas mulheres, filhos e filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As 2 esposas de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal do Carmelo, estavam entre os que foram capturados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas, e começaram a falar em apedrejar a Davi. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Então disse a Abiatar, o sacerdote: me traga o colete sacerdotal. E Abiatar pegou o colete e o entregou. Davi então perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás deles. Certamente conseguirá recuperar tudo que foi tomado de vocês. Então Davi e os seus 600 homens partiram e chegaram ao ribeiro de Besor, onde ficaram alguns deles. 200 dos homens estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro, e Davi continuou a perseguição com os 400 homens. No caminho encontraram um rapaz egípcio no campo. Eles levaram até Davi, deram um pouco de pão para comer, de água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo, 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que aquele homem não comia nada e nem bebia nada. Em pouco tempo ele recuperou as forças. Davi então lhe perguntou: a quem você pertence? De onde você veio? E ele disse: eu sou um egípcio, escravo de um amalequita. Meu senhor me abandonou 3 dias atrás porque fiquei doente. Estávamos voltando de um ataque aos amalequitas no Neguebe, ao território de Judá e à terra de Calebe. Tínhamos queimado Ziclag. Você pode me levar até este bando de saqueadores? Perguntou Davi. E o rapaz perguntou: se o Senhor jurar por Deus que não me matará e nem me entregará ao meu senhor, eu levo até eles. Então o rapaz levou até os amalequitas. Eles estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo, festejando, por causa da grande quantidade de bens que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Davi e seus homens esperaram até a noite. Então atacaram os amalequitas durante a noite, e durante toda a noite o dia seguinte eles lutaram até o entardecer. Nenhum deles escapou, exceto 400 rapazes que fugiram montados em seus camelos. Davi recuperou tudo que os amalequitas haviam tomado, resgatou suas esposas. Não faltava-lhe coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filho, nem filha, nem qualquer outra coisa que havia sido tomado. Davi trouxe tudo de volta. Se você puder fechar seus olhos, curvar a sua cabeça. Já parou para ver o que veio antes da promessa? Muitas vezes o nosso foco, Elisa, está em Joel 2:23, e não prestamos atenção que antes de Joel 2:23 teve Joel 1:12. O que fala em Joel 1:12? Joel 1:12, e até um pouco antes, Deus vai falar do quê? Vai falar do motivo das perdas que eles tiveram. Por que os gafanhotos atacaram? Por que eles entraram no fracasso? Por que as suas colheitas, as suas plantações foram levadas? Então uma outra verdade, quando nós falamos de restauração, é você entender o motivo da perda. Existem situações que eu e você fomos saqueados pelo inferno, literalmente. Existem situações que foi o próprio diabo que atacou. Só que tem muito, eu vou dizer para vocês, muito mais do que o ataque maligno. Muito mais perdas que nós vivemos, que não é ação do inferno, mas é irresponsabilidade ou falha nossa. Então antes de Deus falar de restituição em 2:23, Ele vai falar do motivo. Ele diz: parem de rasgar as vossas vestes. Porque era muito comum, Karine, uma pessoa, Marcelo, quando ele estava passando por um momento difícil, ele rasgava as roupas, jogava cinza na cabeça, em sinal de arrependimento. Deus falou: parou. Não, Deus não falou assim, eu estou falando.
A ênfase é minha. Mas Deus falou: opa, para com a palhaçada. E falou: parem de rasgar a roupa. Deus falou: não é a roupa que mostra arrependimento. Ele diz: rasguem os vossos corações. Vocês estão vivendo perda porque vocês são desobedientes. Vocês estão vivendo perdas porque vocês se afastaram. Então essa última verdade, para a gente poder entrar naquilo que eu quero trabalhar desse texto que lemos, é que só conseguiremos começar a viver o processo de restauração quando nós compreendermos qual foi o motivo da perda, qual foi o gatilho, o que startou. E é a partir deste motivo da perda, William, que nós vamos conseguir trilhar este caminho de restauração que Deus tem como promessa. E antes de entendermos a palavra de hoje, deixa eu perguntar: quantos aqui têm necessidade de viver restituição, restauração, reconstrução em alguma área da sua vida, independente de qual é a área? Levanta a mão, quero ver, deixa eu ver. Olha só, de manhã não foi diferente. 80% das pessoas olham e dizem: não, eu tenho alguma coisa que eu preciso restituir. Então essa série é para você. Não é uma campanha de 4 semanas que você vem aqui, em 4 semanas a gente ora e no final você vai sair com a sua bênção, não. Inclusive eu não acredito muito nisso. Isso aqui é uma série de mensagens onde você vai saber, aprender e entender onde você errou e como viver esse processo. E você aplicando aquilo que Deus vai ministrar, esses princípios que Deus vai ministrar, você vai viver essa manifestação de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Bom, cada semana nós vamos falar da restauração, da reconstrução de uma área. Vamos falar de reconstrução na área financeira, na relação com Deus, reconstrução na relação com Deus, reconstrução na vida profissional, no ministério. Mas hoje nós vamos começar a primeira mensagem dessa série sobre a reconstrução da família. O texto que nós lemos deixa muito claro isso. Resumindo a história que nós lemos aqui, é a história de Davi e os seus 600 soldados, que tiveram a cidade onde eles habitavam, chamado Ziclag, atacada. E os amalequitas, que eram conhecidos como os chacais do deserto, eram um povo nômade que morava em barracas, e eles eram de fato saqueadores, malvados. Quando Davi sai para uma guerra, a Bíblia diz que os amalequitas entram na cidade onde ele habitava com os seus homens e levam as suas famílias e os seus bens. 4 coisas Davi perdeu com o ataque dos amalequitas. Eu quero que você venha entender comigo, a tipologia do texto aqui. Os amalequitas, eles simbolizam o próprio inferno. Primeira coisa que eles perderam seus bens. A Bíblia diz que os amalequitas atacaram e levaram tudo que eles tinham de valor. Segunda coisa que eles perderam, a Bíblia diz que eles levaram as mulheres de Davi. Naquela época existia a bigamia por conta do código de Morabe. Não dá tempo de eu entrar nisso hoje. Então poderia se casar com mais de uma pessoa, principalmente se a primeira esposa fosse estéril. Basicamente seria isso, essa é a resposta. Eu sempre digo, meu irmão, se hoje com uma sogra o cara já tem problema, imagine com 2, 3. Fala que vocês não tiveram. Eu não, a minha sogra é uma bênção, tá, amor? Ela me olhou, a minha é uma bênção, amém? Profetiza, igreja. Quer dizer, segunda perda que eles tiveram, suas esposas, foi separado, levaram. Teve um processo ali forçado de divórcio. Terceira perda que eles tiveram, terceiro ataque que eles tiveram, seus filhos. Seus filhos foram levados como escravos também. E o quarto, as suas emoções. Porque quando Davi e os seus homens voltaram, a Bíblia diz que eles desfaleceram. Eles choraram tanto que eles perderam as suas forças. Suas emoções foram atacadas. Esse é o processo. E depois de todas essas perdas, o que Davi precisava, Erickson? Ele precisava de restauração. Vamos focar principalmente no processo da família. Quando nós olhamos essa situação, Davi e os seus soldados perderam a sua família, e eles precisavam viver exatamente a restauração, a restituição da sua casa, da sua família. Entrando no ponto que nós já começamos a compreender sobre o processo de Deus de trazer a reconstrução e a restauração, a primeira lição que eu quero compartilhar com vocês, baseado em 1 Samuel capítulo 30, é exatamente no motivo da perda de Davi. Por que Davi perdeu a sua família? E isso eu quero que você traga para a sua vida. Por que talvez aqui tem pessoas que estão perdendo o seu casamento ou já perderam? Por que tem pessoas aqui perdendo os seus filhos ou já perderam? Por que tem pessoas perdendo a paz dentro da sua casa ou já perderam? Qual é o motivo? Por que os inimigos atacaram? Davi não é o homem segundo o coração de Deus, não era o homem que já era ungido como rei de Israel. Por que Deus permitiu que ele perdesse aquilo que era mais valioso para ele e os seus soldados, ao nível de quase perder o respeito do seu exército? A Bíblia diz eles quererem apedrejar, Milson.
teve um motivo. A primeira lição que esse texto traz para nós, vai comigo por gentileza lá no primeiro verso 1. Diz assim, ó: depois de 3 dias, quando Davi e seus homens chegaram à cidade de Ziclag. O que isso quer dizer, pastor? Que Davi perdeu a sua família porque ele estava no lugar errado. E eu vou complementar: ele estava no lugar errado, fazendo alianças com pessoas erradas, lutando guerras que não eram dele. Aqui a gente precisa de um pouquinho de contexto. O capítulo 29 de 1 Samuel, ele vai nos expressar, na verdade o 28 e o 29 vai nos apresentar um Davi que já estava cansado de fugir. Para quem conhece um pouco da história do segundo rei de Israel, Davi ele foi ungido rei de Israel quando ainda era um menino, Saul ainda era rei. Ele acaba lutando contra Golias, casa-se com a filha de Saul, se torna genro de Saul. Ele se torna comandante de um dos pelotões dos exércitos de Saul. E um dia das batalhas eles voltavam e as mulheres cantaram: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. O coração de Saul se torna amargurado por ver que as mulheres cantavam mais sobre Davi do que ele, porque ele já tinha perdido a unção de Deus. E a Bíblia diz que ele decide matar Davi. Então Davi precisa fugir, e ele fica 13 anos fugindo do seu sogro. 13 anos se escondendo em cavernas, deserto, fugindo. Uma hora ele se cansa de tanto fugir, e a Bíblia diz que só tinha um lugar que ele entendia que Saul não iria procurá-lo. Qual era esse lugar? A terra dos inimigos. Então ele vai para a terra dos filisteus, e ele faz uma aliança com o rei dos filisteus chamado Aquis. E ele diz: eu vou servir você, e todas as batalhas que eu entrar e vencer, os despojos da guerra, os resultados da guerra, eu trago uma parte e vou dar para você como presente, se você me deixar morar aqui com os meus homens. Aquis ele toma uma cidade e entrega para Davi, chamado Ziclag. Se você for pegar a definição de Ziclag, ele significa zigue-zague. É zigue-zagueando, ou seja, ele estava no lugar onde ele não deveria estar. Ele estava perambulando por um lugar que não era dele. E ele habita naquele lugar 16 meses, 1 ano e 4 meses ele fica habitando naquela cidade de Ziclag, entrando em batalhas, trazendo os despojos, dividindo com Aquis, servindo Aquis para poder se esconder. 3 erros ele comete aqui. Primeiro, ele vai para um lugar que não deveria estar. Cuidado com os lugares onde você fica zigue-zagueando, perambulando perdido. Segundo, ele faz uma aliança com os inimigos. Cuidado com as alianças e com as influências que você está trazendo para dentro da sua casa. Terceiro, ele entrou numa guerra que não era dele. Sabe contra quem agora ele estava guerreando? Contra os próprios judeus. Essa última batalha que Davi entra é a batalha entre os filisteus e Israel. Inclusive é a batalha quando Saul entra em desespero, vai procurar Samuel lá na cartomante. Essa é a batalha. Davi, ele vai para a guerra, mas não para defender o povo que Deus ungiu ele para reinar. Olha só o negócio. Ele vai para a batalha para guerrear contra aquele povo. Eu pergunto, ele estava no lugar certo? Meu Jesus Cristo, que desânimo. Eu pergunto de novo, ele estava no lugar certo? Ele estava andando com as pessoas certas? Ele estava guerreando a guerra certa? Não. O primeiro motivo e a primeira lição dessa história é que tem muita gente perdendo casamento, perdendo filhos, perdendo família, porque está agindo como Davi: alianças erradas, lugares errados e guerras erradas. Eu ouvi algum tempo atrás de uma pessoa que eu fiquei muito interessante. Ele disse assim: não construa o seu sucesso nos escombros da sua família. Tem muita gente querendo crescer, romper, ter dinheiro, fluir, e o custo disso é a sua própria casa, seus filhos, seu casamento. Não, eu quero comprar, eu quero fazer, eu quero conquistar, eu quero ser, eu quero dar. Do que adianta você ter muito para dar algo para quem já não está mais com você? Ruínas. Quando o texto que nós lemos aqui diz, Bruno, no verso 1, depois de 3 dias, o que significa esse depois de 3 dias? É o tempo que Davi ele vai para a batalha contra o seu próprio povo. Só que chegando Ricardo na batalha, os generais e os reis parceiros de Aquis chamaram Aquis e falaram assim: o que Davi está fazendo aqui? Você vai ler no capítulo 29, ele vai dizer: esse não é aquele que as mulheres cantavam, que ele matou milhares de filisteus? Não é aquele que derrubou Golias? Por que você trouxe ele para guerrear?
Ele falou: você acha que não tem uma oportunidade melhor do que essa? Ele tentar fazer as pazes com o rei dele, Saul, sendo fogo amigo. Ele falou: lutar contra o fogo inimigo nós estamos preparados, agora lutar contra o fogo amigo nós não estamos preparados não. E eles falaram: se Davi for para a guerra, nós não vamos lutar com ele aqui. O cara pode numa hora se rebelar e começar a lutar contra a gente. Então aqui se chama Davi e fala assim: Davi, nessa você não vai poder entrar, volta para casa. Nesse período, enquanto Davi estava se organizando para entrar, Vanessa, na batalha contra o seu próprio povo, ele deixa a sua família lá na cidade do Zigue-Zague. E lá na cidade de Ziclag, o Zigue-Zague, quem estava agora dominando? Os amalequitas. Porque quando você está no lugar errado, você se torna, infelizmente, vítima dos ataques do inimigo. E quando os inimigos atacaram a cidade, o que eles levaram? A família de Davi, os filhos de Davi e de todos os seus soldados. Se eu pedisse para você fazer uma avaliação rápida sobre suas relações, sobre suas batalhas e sobre suas relações, suas batalhas, sobre os lugares que você anda. Essas relações, esses lugares e essas batalhas estão te aproximando da sua família ou estão te afastando da sua família? Às vezes, Samuel, nós não sabemos o porquê que a esposa ou o esposo fica falando contra alguém que você tem relacionamento. Fala assim: nossa, você persegue meu amigo, você persegue minha amiga. Mas será que eles não estão vendo o que você não está vendo? Às vezes nós estamos assim: não, estou na luta, estou correndo, estou lutando, estou na batalha. Será que a guerra que você está lutando, ao invés de trazer benefício para a sua casa, não está trazendo prejuízo para a sua casa? Essa semana eu e a pastora Anne fomos conhecer algumas igrejas em Santa Catarina. Eu gosto disso. Uma vez por ano eu tiro um espaço para ir em igrejas relevantes, para saber o que eles estão fazendo, conhecer estruturas, até por conta desse projeto que a gente tem futuro aí, se acontecer, a gente precisa, quer conhecer alguns lugares. Sempre fazemos isso, todos os anos fazemos isso. E nós fomos para conhecer algumas igrejas. Normalmente a gente vai sempre para o Sudeste, mas esse ano nós vamos aqui para Santa Catarina. Conhecemos uma igreja em Florianópolis, Santa Catarina. Fomos em outra igreja em Criciúma e tínhamos o objetivo de ir em outra igreja em Tubarão, mas Tubarão a gente acabou parando, o custo começou a ficar meio alto, a gente resumiu, mas foi bem satisfatória a visita que nós fizemos nessas duas igrejas. E voltando, foi sim, um dia numa igreja, outro dia noutra igreja, corridaço. E quando nós estávamos retornando, passamos pela cidade de Florianópolis novamente. O primeiro dia nós paramos em Florianópolis e conhecemos a igreja. Chegamos em Florianópolis, tomamos banho, fomos à igreja, participamos do culto, fizemos a avaliação que nós precisávamos, voltamos para o hotel, tomamos banho, dormimos. Outro dia cedo saímos, fomos para Criciúma. Chegamos em Criciúma, tomamos banho, fomos para a igreja, visitamos, conhecemos uma estrutura, voltamos para o hotel, tomamos banho. Outro dia cedo saímos de Criciúma voltando. E voltando para Florianópolis, aí com um pouquinho mais de tempo, paramos na cidade de Florianópolis, que foi a cidade onde a Anne cresceu. Ela não é catarina, mas cresceu em Florianópolis. Boa parte da sua infância e início da adolescência ela estava lá. Passamos o lugar onde ela morou. E aí depois, conversando com a minha sogra falou: nossa, essa cidade nós temos ótimas lembranças, foi um tempo muito bom para nós. E ela começou a lembrar, o saudosismo de como foi a cidade, a igreja que eles caminhavam, o pastor que pastoreava eles. E aí no meio da conversa ela falou assim: que pena que esse pastor, que era um homem tão piedoso, um homem tão bom, um homem que para nós era pastor de uma igreja pequena, ele tinha muito tempo de estar com o rebanho mais próximo. Ele falou assim: um pastor tão cuidadoso, mas todos os seus filhos se perderam. Todos eles. O mais velho está perto dos 50, o mais novo 40 e alguma coisa. Nenhum deles seguiu o caminho do pai, o legado do pai do ministério. Não é obrigação filho de pastor ser pastor, mas a obrigação de um pastor é levar os seus filhos a terem um coração em Deus. Amém, queridos? Isso é um caminho, isso é uma obrigação. Pastor, não consegue, mas é uma questão de exemplo. Ela falou assim: um dos filhos dele morreu de overdose, o outro está envolvido e uma vida bem destruída nesse sentido. A filha passou por isso daqui, o outro filho, todos os filhos tiveram problemas, todos. E aquilo me chamou a atenção, até porque eu sou pastor. E eu não posso ouvir uma história dessa e não perguntar: mas por quê? Eu falei: sogra, você conheceu a história, foi dentro da casa dele, por que você acredita que ele perdeu a família desse jeito? Ela falou assim: ele era um homem muito piedoso, muito bondoso, mas ele tinha um problema. Ele estava sempre cuidando da família dos outros e a dele ele não cuidava. Ele sempre estava fora, sempre estava em congresso, sempre estava viajando. Ela falou: tinha semanas que ele saía na segunda e voltava no sábado. E as criança, pré-adolescente, adolescente, ficavam sozinhos em casa. Sabe o que ele fez?
ganhou o mundo e perdeu a casa. Qual é o custo do seu sucesso? Se o seu sucesso custar a sua família, não vale a pena. Não vale. Não, estou ganhando dinheiro, não, estou rompendo, não, as coisas estão acontecendo. Qual é o preço? Se o preço for seus filhos se desviarem do caminho correto, não vale a pena. Quem está me entendendo, diga amém. Nós dizemos, não se perderam, nós perdemos. O casamento foi atacado pelo inferno. Foi atacado pelo inferno, fomos nós que deixamos o inferno atacar. Sabe por que Davi perdeu a sua família? Porque ele não estava, primeiro que ele estava na cidade onde não deveria estar, ele estava lá no zigue-zague. Primeira coisa. Segundo, se ele estava no lugar errado, pelo menos ele tivesse presente, mas ele estava lutando uma guerra que não era dele. Hoje nós somos bombardeados, Samara, por rede social, sobre sucesso, sobre dinheiro. Você tem que ter o carro tal, você tem que ter um jet ski, você tem que ter um bar. Não estou dizendo quem tem está errado, por favor, não é isso. Mas é isso, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo, você tem que ter uma empresa, você tem que romper, você tem que... o teu celular, a tua roupa. E somos bombardeados, tanta gente, tanta coisa. E as pessoas, elas começam a se permitir querer viver aquilo que está sendo uma referência entre parênteses, e ele está deixando a sua casa para viver aquilo. Eu agora no mês de dezembro eu fiz um propósito com Deus. Desde o dia 20 de dezembro apaguei minhas redes sociais, tudo, Twitter, Instagram, Facebook, aquele outro que era o Twitter do Instagram, que eu também tinha, não usava, mas tinha. Paguei tudo, paguei. Hoje a pessoa me procurou e falou, pastor, eu te mandei umas 20 do culto da manhã, te mandei umas 20 mensagens no Instagram, pastor, um treinamento lá na minha empresa, você não me respondeu. Eu falei, não sei nem o que está acontecendo, e não sei nem qual é a senha do Instagram mais. Vai ficar sempre, pastor? Não, é um propósito que eu fiz, é um tempo. Por quê? Porque às vezes a gente começa a perder tanto tempo olhando a vida dos outros e perde tempo de cuidar da nossa própria vida. A gente começa a olhar tanto a empresa do concorrente, começa a deixar de cuidar da sua própria empresa. Começa a prestar tanta atenção na vida da igreja do outro, da família do outro, que ninguém posta desgraça. É verdade, né? Você já viu algum vídeo de pancadaria dentro de casa, o cara colocar assim, hoje o negócio aqui foi ferrenho, pau torou. Já viu alguém colocando? Olha o que eu fiz com ele, a boca sangrando, fui eu que fiz. Tem umas que tem vontade, mas não posso. Você já viu isso? Não, meu irmão, eles brigam depois da foto, mas a foto é bonitinha. É ou não é? Essa é a realidade que não é realidade. Eu não estou dizendo que você ter é ruim, mas eu fiz esse propósito. Falei, não vou deixar isso não. Eu vou dar um tempo. E pensa em algo que para mim fez bem. Fez bem, cuidado, gente. Deixa eu abrir um parênteses. Hoje, nós e os nossos filhos estamos sendo viciados em redes sociais. Viciados. Por favor, eu não sou um pastor quadrado não, tá, gente? Tinha uma época, 30 anos atrás, falava-se contra a televisão. Não, o pastor pregou contra a rede social. Não, eu só estou dizendo que você tem que ter controle, não ser controlado por ela. Quantos de nós vemos os nossos filhos o dia todo aqui, Sim ou não? Pastor, você acha problema? O cara tem um tempinho ali de descontração, vendo os vídeos engraçados. Eu não acho problema ele ver um pouquinho. Eu acho um problema ele ficar o dia todo nisso. 8 horas, 9 horas. É esse o padrão que algumas pessoas estão ficando. Vício, estão escravizados. O cara não vive mais a vida. Quantos livros, uma pergunta retórica, quantos livros você leu o ano passado? Não me responda, é para você. Quantas horas você ficou no Instagram o ano passado? Se você tirasse 1/3 do tempo que você ficou na rede social e lesse um livro, você ia ter lido uns 30 livros no ano. A média do brasileiro do adolescente, o jovem, 8 horas por dia. Do mais velho, 5 a 6 horas por dia. Meu amigo, se nós colocarmos tempo num livro, 1 hora por dia, não tem ideia onde nós vamos parar. Você não tem ideia a revolução que isso vai acontecer na sua vida. E se você mudar o livro e colocar esse tempo de Bíblia e oração? Hoje, com todo amor e carinho, gente, eu não estou criticando, mas hoje tem gente que está investindo no filho, porque nem antes que o filho seja TikToker, influencer. Nossa, fez um vídeo no Instagram, teve 100 mil visualizações, que coisa linda. Ganhou o que com isso? Ah, pastor, mas ganha dinheiro, ganha fama, ganha gente. Sabe o que você ganha? Você ganha dinheiro trabalhando.
estão me olhando com uma cara que vocês não gostaram do que eu estou falando. Me perdoe se estou sendo ofensivo. Se você tem que ensinar seu filho a fazer alguma coisa, que não seja ser viciado nisso daqui. Ensine ele a ter vida com Deus. Deveria ser descontração e não domínio. Olha que lindo, compartilha. Ei, pensa com carinho sobre isso. Pensa. Eu sei que a moçada olha para mim e fala assim: não, o pastor não sabe de nada. Eu sei. Tenho 45 anos de idade, 18 anos de ministério, mais de 25 mil horas de aconselhamento. Eu sei o que eu estou falando. E se nós não tomarmos uma posição contra isso daqui vai nos destruir aí. Aliás, já está destruindo. Quantos casamentos estão sendo destruídos por causa de não saber usar isso daqui? Quantos pais perderam o contato e o relacionamento com os filhos? O cara já fica 8 horas, 9 horas, 10 horas, 12 horas fora de casa, trabalhando. Glória a Deus por isso. Mas já fica todo esse tempo fora de casa. E aí o tempo que ele tem para ficar em casa, ele fica na rede social. Qual é o custo? Tem um preço a sua família? Cuidado com o preço. Davi perdeu esposa ou esposas e filhos, porque estava no lugar errado, com as guerras erradas, fazendo aliança com as pessoas erradas. Vamos para frente. Segunda lição que eu aprendo com essa passagem aqui. Vai comigo por gentileza no verso 3 do texto que nós lemos. Quando Davi e seus homens viram a cidade queimada e se deram conta que havia acontecido com suas mulheres e filhos e filhas, lamentaram e choraram em alta voz até não aguentar mais. As esposas de Davi, a Ainoã e a Abigail, também foram capturadas junto com aqueles que foram levados. Davi ficou muito aflito, pois os homens estavam amargurados por terem perdido seus filhos e filhas, e começaram a falar em apedrejá-lo. Mas Davi encontrou forças no Senhor, o seu Deus. Segunda lição, Rodrigo. Davi, quando viu que o negócio tinha dado problema, que a chapa tinha esquentado, sabe o que ele fez? Ele controlou as suas emoções. No momento da crise, no momento do problema, não seja controlado por elas, mas controle as suas emoções. A máxima do comportamento humano diz: ou você controla ou será controlado por elas. Com certeza, quando Davi sai para a batalha com seus 600 soldados, ele deixa alguém ou algumas pessoas responsáveis pela segurança da cidade. Não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Quando ele volta e encontra aquilo tudo devastado, ele, por ser um homem sanguinário, pensa que Davi já era um cara que matava leão e urso com 16 para 17 anos, gigante com 17 anos, se tornou soldado novo, general, comandante de guerra muito novo. O cara se tornou perseguido e, aos olhos de alguns, até um bandido, né? Como Nabal chama ele, por ser um cara de violência, um cara de espada na mão. Você consegue imaginar quando esse cara chega em casa e vê que suas filhas e filhos foram sequestrados? Se ele não tivesse controle das suas emoções, o que ele poderia ter dito? Quem ficou aqui para cuidar da família? Quem foi? Traz os caras aqui. Cortava o pescoço de todo mundo. Era um cara de sangue. Mas ele não se permitiu ser controlado pelas emoções. Os seus soldados perderam o controle. A Bíblia diz, Jefinho, que quando os soldados viram que as suas famílias tinham sido levadas, colocaram a culpa em Davi e pegaram pedras para apedrejá-lo, mas ele continuou no controle. Tem muita gente que o negócio já está ruim, já está esquisito, está fervendo, a batata está quente, como se diz aí, e ao invés dele se controlar, ele perde o controle. Ao invés dele se calar, ele fala o que não deveria falar. Ao invés de entender o que está acontecendo, ele é impulsivo. Quem está entendendo, diga amém. E o negócio arrebenta. Controle. Na hora da discussão, controle. O grande erro que infelizmente, Luciano, algumas pessoas têm vivido no relacionamento familiar, seja com filho, seja com pai, seja esposo ou esposa, é no momento que os ânimos estão exaltados, fala o que não deveria ter falado e depois se arrepende. O problema é que tem coisas que não voltam mais, e palavras é uma delas. Falou, está falado, fez, está feito. E aí depois, como reagir? Como ter uma resposta? Me chama muita atenção, mesmo sendo sanguinário do jeito que ele era, a Bíblia diz, a Bíblia me mostra, melhor dizendo, que ele teve controle. Tenha calma.
Por que você está vivendo o que está vivendo? Tenha calma. Por que a situação chegou nesse ponto? Já entendeu o motivo? Tenha calma. Pare tudo. Uma coisa eu aprendi, diz que um dos presidentes, acho que Abraham Lincoln, um dos primeiros presidentes, ou o primeiro presidente americano, ele foi conhecido dentro do seu relacionamento com os seus generais e com as pessoas, de como ele tratava. Diz que Abraham Lincoln, quando ele tinha uma situação a se resolver, e ele precisava resolver enviando cartas, ele escrevia 2 cartas. Sempre ele escrevia 2 cartas. A primeira, o William falava tudo o que ele queria falar. Não era assim muito confortável lê-las. Depois que ele escrevia tudo, colocava tudo para fora, ele rasgava e escrevia a segunda. E a segunda era com misericórdia. Tem coisa que a gente tem que fazer isso. Cansei de pegar o celular e escrever aquela mensagem, Paulinho, sabe aquela violenta? Aquela faca na caveira, 2 pés no peito. Só tem que tomar cuidado para não errar o botão e mandar, senão dá ruim. Escrever. Coloca tudo para fora, literalmente vomitou. Aí apagava e aí escrevia a mensagem. Ok, está tudo bem. Porque tem coisa que não vai resolver. Discutir com o tolo te faz mais tolo do que o tolo. Tem situações que você vai querer resolver com sangue, né, fervendo, vai dar mais problemas. Outra coisa que eu aprendi: durma antes de resolver coisas que são importantes, sérias e estão desconfortáveis. Cansei de ouvir, e sabe que tem o Satanás, ele fica te dando ideia. Quando você está meio nervoso, tem uma situação que você fica descontando. Não tem um capeta que ele fica te dando ideia? Liga para ele, liga, fala. Vai lá, manda mensagem, manda agora, manda, vai. Já passaram por isso? Não tem? Você olha e fala: Satanás, é você. Já passou por isso, já? E ele vem aonde? Quando você deita para dormir, você fala: meu Deus, eu estou cansado. Parece que ele deita do seu lado. Ele fica fazendo um carinho no seu peito, falando assim: eu não deixava isso não. Repreende. Fala: sai embora em nome de Jesus. Acordou agora? Quem estava dormindo acordou. Não, descansa. Tenho certeza, Natan, que nós, se aprendermos a agir desta forma com calma, vamos diminuir pelo menos uns 70% dos problemas, Ivan, que nós arrumamos. Tem coisa que não vai adiantar você brigar. Uma coisa, eu e a Anne aprendemos em casa. Tem situações que ela já entendeu que ela vai falar, e eu não vou mudar. Porque o maior erro é esse, a gente querer mudar o outro. E tem coisas que eu vou falar, e ela não vai mudar. Tinha uma coisa que me estressava. Um negócio chamado ponteiro da gasolina. Tem um negocinho ali no carro chamado média de consumo. Aquilo me estressava, me tirava a paz. Eu saía média 10, ela saía média 7. Falava: meu Deus, isso não é um pé, é uma bigorna. Falava: vem cá, você está usando sapato com sola de aço? E a gente às vezes estranhava nas situações. E eu vi que isso começou a ser desconfortável. E a gente começou. E um dia eu falei para a gente, estava numa situação de boa daí. Eu falei para ela: o que está estressando? Ela falou: amor, sério mesmo? Quando você vem com essa conversa de média de combustível, sério mesmo, me tira a paz. Eu dirijo diferente de você. Eu falei: é verdade. Eu descobri que isso começou a estressar nós dois. Por causa do quê? A diferença de 3 litros na média vai dar diferença de quanto no tanque? 15 reais. Falei: cara, eu estou perdendo a paz no meu casamento por causa de 15 conto por semana. Sério mesmo? Que isso? Tudo tem um limite, sim ou não? Meu irmão, eu me libertei do ponteiro do combustível. Dá uma glória a Deus aí. Me libertei. Eu entro, eu vejo. Eu falo: já dá vontade, já começa a vir. Fala: cara, para que eu vou me estressar com isso? Não vou me estressar, é diferente. O jeito dela é diferente do meu. A forma dela é diferente, não adianta me estressar. Tem gente que está perdendo a paz, tem gente que está perdendo a família por causa de bobeira. Eu falei para ela, em algum momento eu sentei com ela, falei: vamos fazer um negócio, é o seguinte, faz o que você quiser. Eu falei: você é uma mulher sábia, você é uma mulher inteligente, você é uma mulher ponderada, vai de boa.
E eu não vou mais falar sobre isso. Ela me olhou e quase perguntou: quem está aí? Eu falei: te prometo, eu não vou falar mais sobre esse assunto com você. Ela falou: sério mesmo? Eu falei: não vou. Por quê? Porque nós dois somos muito mais importantes por causa de R$15 no fim de semana para abastecer. Amém, queridos? Eu estou falando dos meus pecados, dos meus limites. Esse era um problema que eu tinha. Qual é o seu que você tem que resolver? Você já ouviu isso em algum lugar e aqui com certeza. Ou você é feliz ou você tem razão. Se você só quiser ter razão, você não vai ser feliz. Para com isso. Tem coisas que discute-se por causa de bobeira. Tenha calma. Tem coisas que você vai relevar. Você não vai mudar esse homem que está aí. Tem irmã que olhou e falou: é verdade. Você não vai conseguir mudar essa mulher. Tem coisa que está aí. Uma coisa é você falar de caráter, de princípios. Outra coisa é você falar de um comportamento cotidiano. Quando eu conheci a Anne, ela era pé de chumbo. Ela já era sobrinha do Schumacher. Ela já gostava de andar rápido. Ela já era. Eu já sabia disso. Por que eu vou querer mudar isso? Meu irmão, estamos casados, vamos fazer 18 anos de casado. Se em 18 anos eu não mudei ela, por que eu vou mudar agora? É mais fácil perder do que mudar. Que isso, pastor? É uma realidade. Então nós precisamos aprender isso. Quem me entende, diga amém. Deixa para frente, quanto tempo eu tenho aí, Dai? Vamos lá, 5, vamos lá. Terceira lição que eu aprendo com essa história. Vai comigo no verso 7. E disse então Davi a Abiatar, o sacerdote: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe. Davi o vestiu e perguntou: Deus, devo perseguir esse bando de saqueadores? Conseguirei apanhá-los? E o Senhor lhe respondeu: sim, vá atrás dele. Só que uma coisa nós precisamos entender aqui, Jonas. Faziam 3 dias que os amalequitas tinham saqueado a cidade. Faziam 3 dias que eles tinham levado todas as famílias e os bens. Faziam 3 dias que eles já tinham tomado o caminho com camelos e cavalos. Faziam 3 dias que eles não sabiam nem para onde ir. Davi, ele não só teve calma com os seus soldados, não só teve calma naquela situação, como também, Raquel, antes de tomar qualquer decisão, ele perguntou para Deus: se você não sabe o que fazer, ore antes. E mesmo que você saiba o que fazer, ore antes. Mesmo que você tenha certeza do que precisa ser feito, ore antes. Orar. Davi, ele foi para Deus. Eu pergunto para vocês, fazendo uma avaliação rápida, você acredita que era necessário Davi perguntar para Deus se ele deveria ir atrás da família dele? Você acha que ele precisava perguntar? E por que ele perguntou? Era óbvio, é um princípio. E por que ele perguntou? Não é porque ele queria saber se Deus estava mandando ele ir ou não. É porque ele queria saber se Deus iria com ele. Se Davi fosse um homem, Ricardo, que não entendesse do princípio, Lu, o que ele poderia ter dito? Eu caso com outra. Depois eu tenho novos filhos. Por que eu vou me estressar? Já não sei nem onde estão. Não. Ele falou: Deus, você vai comigo? Quando você ora, você não está só perguntando para Deus o que você deve fazer. Você está perguntando: Deus, o Senhor vai comigo? Qual é a direção que eu devo tomar? Terceira lição: se a crise chegou, se a família abalou, se o negócio está esquisito, não fuja do tempo de oração. Tempo de oração. E não é só um tempo individual. Nós precisamos aprender e desenvolver tempo de oração juntos. Tempo juntos. Esse ano Deus, tem alguns trilhos que eu vou compartilhando com você durante os próximos cultos, as próximas semanas. E uma das direções, além deste ano que Deus nos trouxe, reconstrução, uma das direções que Deus falou comigo é sobre nós desenvolvermos o hábito de célula. Peraí, pastor, eu não gosto de igreja. Calma, não é igreja com célula. Tem muita gente que está preocupada em cuidar da família dos outros, da vida dos outros, ele não cuida da família dele. Antes de você fazer uma célula com o vizinho e com o amigo, eu quero que você aprenda a ter a sua célula dentro de casa. Atos capítulo 2, verso 41 em diante diz: e eles se reuniam em oração em família. Quem está me entendendo, diga amém. Pastor, você é contra a célula? Eu não sou contra a célula. Eu sou contra nós queremos pastorear muita gente sem cuidar de quem deveríamos estar pastoreando mesmo. Pastor, eu não sou pastor dentro da sua casa, você é o sacerdote da sua casa. Você é o sacerdote da sua casa. Sabe qual que é a proposta desse ano? E nós vamos trazer essa proposta, vamos falar isso com a igreja depois da conferência. A proposta é que cada família tenha um tempo de discipulado, de pastoreio dentro da sua casa. Pastor, mas minha família é tão pequenininha. Ela vai ser grande em nome de Jesus.
mas quando ela estiver alicerçada em Deus. Quem está entendendo, diga amém. A Elisa, o Ivan vão sentar e eles vão trazer a Lili, vão trazer o Felipe, vão trazer Jesus. Esqueci o termo. Mateus, é o nome do meu, eu esqueci. Mateusão, perdão. Ele está tão grandão, bonitão, né? E ele vai ter a família, a célula dele ali na sua casa. O Denis vai reunir lá a casa dele. Ele, a esposa, as 2 filhas. Pastor, mas é só eu e minha esposa. Começa você, esposa. Quem mora perto? O pai, a mãe, traz junto. Ei, nós precisamos crescer em família. Vida em oração em família. Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa, com o seu esposo, você que é casado? Qual foi a última vez que você orou com seus filhos? Sabe quando nós oramos com os nossos filhos? Quando eles estão passando por problema. Não adianta a gente vir orar pelos filhos só quando eles têm pânico noturno, quando eles têm pesadelo, quando eles têm ataque do inferno. Não adianta você, tem muita gente que está chorando pelo filho hoje porque ele não trouxe o filho para a oração quando precisava ter trazido. Eu não estou dizendo você fazer culto de 2 horas, mas você tirar 40 minutos, 30 minutos. Nós começamos esse processo de discipulado. E aí nas férias tivemos tempo de fazer muito isso. E já construímos esse hábito, essa cultura. Agora no finalzinho das férias, eu sentei com os meninos, aliás no carro mesmo, falei, gente, qual foi o momento mais legal das férias? E eles pontuaram algumas coisas. Porém eles disseram assim, pai, o momento mais legal das férias foi o discipulado. Nós tirávamos 1 hora, 1h20 por semana. E não é discipulado, senta aí que eu vou ensinar a Bíblia para você. Não, conversa aqui, tão natural. Fala, pai, foi muito legal, foi muito 10. Sabe o que se chama isso? Pastorear o coração da família. Pastor, eu não sei falar. Você não sabe falar dentro de casa? Pastor, eu não conheço a Bíblia. Você não consegue ensinar algo que você aprendeu aqui dentro de casa? Claro que consegue. É simples. E é a forma mais eficiente de você cuidar da sua casa. 4ª lição, e nós já estamos encerrando, que eu aprendo com esse texto, verso 11. No caminho encontraram um rapaz egípcio num campo e levaram até Davi e deram um pouco de pão para comer e água para beber. Também lhe deram um pedaço de bolo de figo, 2 bolos de passas, pois fazia 3 dias e 3 noites que não comia e nem bebia nada. E aos poucos aquele rapaz recuperou as forças. Agora essa 4ª lição, Ronaldo, me chama a atenção, porque ela sai do padrão da restauração. A 4ª lição para Davi viver a restauração, a restituição da sua família. Não foi só a oração, não foi só saber onde eles se perderam. Sabe qual que é a 4ª lição? Ele parou para servir alguém que estava em necessidade. É um negócio maluco. Quando eu parei para ler esse texto, eu já estava dentro da mensagem de reconstrução, escrevendo algumas coisas. E essa madrugada, vindo para casa de viagem, Deus começou a ministrar esse texto aqui ao meu coração. Eu cheguei em casa 4 horas da manhã, todo mundo foi dormir e eu fui escrever o esboço um pouco daquilo que Deus estava ministrando, estava borbulhando aqui. E me chamou a atenção, Dani, de todo o processo que eu estou compartilhando com vocês, exatamente esse ponto. Me chamou a atenção, Nani. Eu olhei tudo o que estava acontecendo e disse assim, opa, Davi estava desesperado, 3 dias atrasado, para recuperar a sua família, sem saber para onde ir, angustiado com os homens que queriam apedrejar, vai que um dava uma flechada nele no meio do caminho. E ele desesperado, ele angustiado, ele querendo encontrar sua família, para ajudar alguém. Ele parou para ajudar alguém. E seja sincero, se fosse você que estivesse nessa empreita, desesperado para resgatar a sua família, e você visse alguém caído no chão, mais compaixão que você tenha na sua vida, por mais piedoso que você seja, eu pergunto, você pararia? Seja sincero. Quem pararia? Levanta a mão. Quem pararia? Você está atrás dos seus filhos que foram sequestrados, da sua família que foi levada, e você, tá bom, deu amém. Quem não pararia? Eu sou o primeiro. Eu não pararia não. Eu sou até atencioso. Eu iria falar assim, se você estiver aqui na volta eu paro. Mas eu teria uma prioridade, que seria a minha família. Estou sendo sincero. Sincero mesmo, eu com coração, de coração eu não pararia. Mas Davi parou. Você quer viver restauração em qualquer área da sua vida, seja ela financeira, profissional, seja ela familiar, seja ela ministerial. Aqui eu aprendo uma lição e um princípio poderoso: sirva os outros. Sirva, o texto está aqui. E quando ele parou para servir, pastor, ele já parou pensando que poderia? Não acredito, que o cara estava desfalecido.
A Bíblia diz que ele não tinha forças nenhuma. Depois de um tempo que ele bebeu e comeu, que ele voltou a falar. O cara estava um semi-morto, estava ali, jogado ao chão. Ele parou junto com seus soldados, deram comida, deram bebida, esperaram o homem tomar forças. E só depois que eles esperaram, eles perguntaram quem ele era. E ele disse: eu estava no bando que saqueou a sua cidade há 3 dias atrás. Talvez tem pessoas aqui que não viveram ainda o processo da reconstrução, da restauração e da restituição, porque estão ocupados demais para servir, são orgulhosos demais para ajudar os necessitados. Está agitado demais para poder dar atenção. Pastor, como é que eu estou correndo atrás da minha família? Eu estou correndo atrás do meu trabalho. Eu estou correndo atrás das minhas finanças. Davi me diz: mesmo que você não saiba nem o que fazer, sirva. Esse é o ano que Deus tem falado sobre isso com a gente: servir. Sirva o próximo. Pastor, servir como? Comece servindo na igreja. Eu olho esses guerreiros que ficam no estacionamento. Eu cheguei lá, gente, o que os caras estavam? Na chuva. Os caras são guerreiros demais. Nenhum, eu vou dizer para vocês, nenhum daqueles que cuidam do estacionamento, número 1, são funcionários da igreja. Número 2, precisariam estar ali. Ali eu tenho empresário, ali eu tenho profissional liberal, ali eu tenho funcionário público. E eles estão lá, servindo. E às vezes sendo até meio distratados. Não, não quero colocar lá, vou colocar aqui. Não, mas não ajuda a colocar aqui, não. Servir. Porque quando nós aprendemos a servir, nós estaremos em um lugar de destaque. Jesus disse: aquele que serve é maior do que os outros. Esse será o líder. Davi parou para servir. E quando ele parou para servir, depois de servir, foi aquele homem, pastor Cláudio, que colocou ele exatamente no caminho que ele precisava. Falou: eu sei onde eles estão. E agora Davi foi certeiro. Ele economizou 3 dias de caminhada, porque ele parou de servir. Quando você serve, você vai encurtar o caminho da sua restauração. Coloque-se de pé, por favor. A última lição, e rápido. Diz o verso 16: o rapaz levou Davi até os amalequitas, que estavam espalhados pelos campos, comendo, bebendo e festejando. O que aconteceu? O inimigo já tinha destruído a família, já tinha levado a família, melhor, já tinha saqueado. Sabe o que o inimigo estava fazendo? Festa, bagunça, enchendo a cara. Diz o texto, continuamos lá: Davi então seus homens esperaram até o anoitecer e atacaram durante a noite, até o dia seguinte, até o entardecer, e nenhum deles escapou. Última lição, quinta e última: saiba o tempo certo de agir. Tem muita gente que não está vivendo restauração. Isso aqui vale para qualquer área da sua vida, também no sua família, porque ele não está entendendo o tempo. Existem 2 situações que elas vão comprometer o tempo: ou aquele que procrastina e sempre está deixando para depois a gente faz, depois a gente faz, depois. Quantas pessoas perderam seus filhos por causa da procrastinação? Quantas pessoas perderam seu casamento? Não, depois a gente resolve, depois a gente casa, depois a gente compra, depois a gente muda, depois a gente sai desse, depois. Perde o tempo. Ou tem aqueles que são impulsivos, não sabem esperar o tempo certo. O texto que nós lemos diz que quando Davi chegou no lugar onde eles estavam, Bruno, ele poderia estar angustiado: cadê a minha família? Cadê meus filhos? Cadê os filhos dos soldados? Consegue imaginar ele segurar 600 pitbull? 600 faca na caveira? Juliana, ele esperou anoitecer. Por quê? Porque quando ele chegou no campo, o que ele viu? Ele falou: os caras estão na cachaça, ó, só entornando. Se ele atacasse no momento que ele chegou, os homens ainda estavam com forças. Se 400 jovens fugiram com camelos, você consegue imaginar quantos eram? Passava de 3.000. E eles só estavam em 400 agora, porque 200 já tinham ficado no meio do caminho. Ele iria perder a batalha. Davi falou: calma, não é hora de atacar. Espera o quê? Espera eles cansarem. Espera eles se embriagarem. Porque o cara, depois da carraspana, ele perde o controle, sim ou não? Deixa eu saber aqui de boa assim, vamos confessar os pecados. Quem aqui, depois, no passado, depois de uma noite assim, daquelas esquisita, não sabe nem como chegou em casa? Quem já passou por isso? Levanta a mão, quer ver? Eu estou perguntando só no passado, não agora, não, brincadeira. Quem? Levanta a mão, quer ver?
Você olhou e falou: meu Jesus, como é que eu vim parar aqui? Já passou por isso? Davi falou: calma, calma, eles vão perder o controle. Pastor, atacar à noite não é uma estratégia de guerra, é ou não é, Wilson? Atacar à noite não tinha lâmpada de LED, refletor, era só tocha. E eles ainda queriam aquele fator surpresa no escuro. Como é que vai saber onde eles estão? Davi falou: calma, deixa eles. À noite nós atacamos. A Bíblia diz que a luta foi a noite toda, a dia todo, até o entardecer do outro dia. Os caras tiveram que batalhar para resgatar o que era deles. Mas Deus estava com eles, amém, queridos?